Olá, meus queridos companheiros desta vida humana, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês os estudos que eu fiz a respeito da sexta lei universal, que é o princípio de causalidades. Esta lei também é conhecida como princípio de causa e efeito, e diz assim, vou ler aqui para vocês: toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. O acaso é simplesmente uma lei que não existe. Tudo acontece de acordo com a lei. Há muitos planos de causalidades, porém nada escapa à lei. O meu nome é Valtenísia Nascimento e muita gratidão pela sua presença. Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem quântica. Então, falando hoje a respeito, da sexta lei universal, só falta mais uma lei para terminarmos essa etapa, de leis universais. E se você ainda não conhece as outras leis, eu convido a você a se inscrever no canal, para que você possa conhecer essas leis maravilhosas, que no momento de dificuldade na sua vida, um momento que você não saber como, eu tenho certeza que você vai saber fazer da forma adequada, você vai conseguir resolver as questões da sua vida. Então é uma lei que nos tranquiliza, e nós sabemos como agir em cada situação. Esses ensinamentos foram trazidos para nós há milênios de anos atrás, através de Hermes Trismegistus, Não sei se foi por uma intuição ou assim, foi algo divino que inspirou ele a estar trazendo todo esse conhecimento. Porque um simples homem, talvez a gente acredita que não é um simples homem, é alguém muito especial para trazer tanto conhecimento que hoje, os cientistas se basearam muito nas leis herméticas, para trazendo muita coisa, para estar descobrindo, o que descobriram hoje em dia. Então, ele está de acordo com a ciência e é de acordo assim com muitas religiões também, com a própria Bíblia e com o próprio nosso Mestre Jesus também, que veio depois, ok? Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, porque tem muito conhecimento para ser aprendido e é com muito prazer que eu trago esse conhecimento, que eu também estou aprendendo junto com vocês tudo isso. Então eu espero que esse conhecimento também, que mais pessoas possam estar vendo esses vídeos, então eu preciso que vocês curtam o canal, se inscrevam. Ok? Assim vocês estarão colaborando e ajudando para que mais pessoas estejam conhecendo esses ensinamentos. Imagine uma transformação que esse mundo vai ter, a partir desses conhecimentos, que é só amor, só luz. E aí, meus companheiros de vida humana, eu descobri algo inédito, Quando eu li a respeito dessa lei, que não, porque a gente lê no Kybalion, mas a gente tem que buscar o conhecimento. Então, através dessa lei, eu descobri algo que eu achei inédito, que eu não vi em nenhum outro canal. Essa lei prova a existência de Deus, simplesmente isso. Então, eu vou ler aqui para vocês, o que fala na Bíblia, no Antigo Testamento, onde fala no capítulo de Isaías, capítulo 44, versículo 6, diz assim: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, quando a gente vai examinar, nos detalhes dessa frase, que nos foi deixada na Bíblia, então a gente percebe que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Então, qual foi a primeira causa, para que surgisse um efeito? Então a gente descobre que Deus é a causa primária.
E a Bíblia confirma quando ele fala, eu sou o primeiro. Então Deus é a causa e tudo que ele criou, né? Inclusive nós só existimos porque Deus nos criou. Então é uma prova da existência dele e que nós, tudo que ele criou, nós e tudo o resto, tudo é o efeito dessa causa. Maravilhoso, né? Então, quando esta frase diz, fora de mim não há Deus, né? A filosofia hermética também vem de acordo com essa frase. E ela foi escrita na Bíblia, né? Muitos milênios depois, né? Que o Hermes Trismegisto nos trouxe. Então, já na antiguidade, né? Ele já falava assim: o todo é tudo que há, que não existe nada fora dele. Então, realmente, né, o hermetismo com a Bíblia tem assim o mesmo sentido, o mesmo ensinamento. E diz assim, eu sou o primeiro e o último, né? Então, ele é a causa e nós somos o efeito. Tudo começa com ele e tudo termina com ele, né? Se nós prestarmos atenção. Porque de acordo com a nossa evolução, a partir do momento que nós, seres, né, viemos nesse planeta viver uma vida, nós não sabíamos de nada. E a partir das reencarnações nós vamos aprendendo, vamos evoluindo. Então, se nós viemos do todo, somos fractais dele, somos pedacinhos dele, né? Somos parte dele. E nós voltamos para ele, né? Porque ele é o começo e o fim. Então, nós um dia, né, evoluiremos tanto que chegaremos, né, a Deus. Então, ele experiencia a vida através de nós, que somos parte dele. É esse todo o sentido da vida. E aí tem uma frase também que todos os vídeos que eu assisto, os espiritualistas, eles falam, né, e inclusive a filosofia hermética nos fala que todos somos um. Então eu não tinha realmente um entendimento muito bem a respeito disso, mas eu acho que eu estou começando a entender, porque se nós viemos do todo, voltaremos para o todo e somos parte do todo, né? Então somos deusinhos também. Então nós realmente somos um só, porque não existe nada fora, né, do todo. Então é tudo uma coisa só. Então agora veio esse entendimento. E também no Novo Testamento, né, diz assim, em Mateus capítulo 16, versículo 27, Jesus fala, a cada um será dado segundo as suas obras. Então também está de acordo com a ação e a reação, né? Tudo que você faz para você ou para as pessoas, né? O que acontece? Para o planeta também, para os animais, para tudo, né? Tudo que você faz, você receberá de volta. Então, tudo que você planta realmente é o que você vai colher. No budismo, né, diz a respeito do karma, eles falam muito a respeito do karma, que é o que você planta, tudo que você planta é o que você colhe. E na espírita, né, do Allan Kardec, também vem um ensinamento de acordo com a lei de ação e reação. Fala assim, movimentos iniciados em vidas passadas vivenciam seus efeitos nas próximas reencarnações. Então, aquilo que nós fizermos aqui, às vezes as pessoas falam assim, nossa, que ele aprontou tanto, né? No fim morreu, nem pagou, né? O que fez, ou foi para o inferno, sei lá. As pessoas acham isso, mas não. É numa outra vida que você retorna e você mesmo vai falar, poxa vida, né? Por que eu fui fazer isso? Eu fui lá, eu não era isso para ter feito, né? Por que eu fui fazer dessa forma? Então você mesmo acaba resolvendo e querendo vir, né, fazer uma ação diferente, né, para ter um retorno bom. Então, tudo isso está de acordo com a ciência também.
com a lei de Newton, né? Quando existe a terceira lei de Newton, que é chamada de ação e reação. Então ele diz assim que ao aplicarmos um movimento em um corpo, né? Fizemos uma ação e recebemos de volta, né? Esse mesmo corpo com uma reação diferente. Então você tem uma ação e acontece também uma reação. Então a própria ciência também está de acordo com esta lei. O hermetismo diz assim: estamos sujeitos a causas realizadas em outros planos, e que os planos superiores é que comandam os planos inferiores. Então isso significa que não existe só pessoas ou seres vivendo só neste mundo, no planeta Terra, né? Que existem outros mundos e que os mundos superiores é que comandam os mundos inferiores. Então, nós somos comandados por seres, né, mais evoluídos que nós de outros mundos. E que também o nosso mundo também, existe seres que podem, né, estar ajudando seres menos elevados. Então, o superior ensina o inferior, né? É assim que também funciona aqui no nosso planeta Terra, nas escolas, né? Quem é o professor ensina aqueles que não sabem. E que existem também aqui no nosso plano, no nosso planeta, né, em que vivemos, dimensões diferentes. Então, existem dimensões com níveis mais elevados e dimensões com níveis menos elevados. E o que os mais elevados também é que comandam os menos elevados. Então, dimensões não são lugares, são estados de consciência, são níveis crescentes de consciência. Então, chegando à lei na prática em nossas vidas, né, nós vamos perceber o quê? E o que nós vamos aprender também. Então, essa lei nos esclarece muitas coisas, das quais a gente às vezes não entende. Muitas pessoas falam assim: eu não tenho a vida que eu gostaria de ter, né? Então, ela tem aquele tipo de vida, mas não está feliz. E o que acontece, né? Com a maioria de nós, que somos escravos de quem? Da hereditariedade. Por exemplo, a nossa família. Então, às vezes, a gente copia, né? Que a nossa família faz. Então a gente vê, acha bonito, acha legal, então a gente acaba fazendo o mesmo. E os nossos pais também, né? A gente vê as atitudes dos nossos pais e a gente aprende com eles também. Então muitas vezes nós herdamos da família, né? Coisas que não são assim de acordo com a nossa evolução, né? Não é o melhor caminho, mas sabemos que os nossos pais fizeram o melhor que eles tinham para nos ensinar. Então também o que acontece as pessoas que nos rodeiam, tudo que nos rodeiam, né? Vizinhos, amigos, a sociedade. Então muitas vezes a gente não age de acordo com nós mesmos, porque a gente tem vergonha, a gente fala assim: nossa, o que vão pensar, né? Então a gente não quer ser diferente, né? Porque as pessoas diferentes, todo mundo olha: ai meu Deus, aquela pessoa não bate bem da bola não, bate bem da cabeça não. Então, os costumes também, né? Então a gente vai agindo tudo de acordo com os costumes, a gente não olha pra gente mesmo e vê o que a gente se sente bem, né? A gente vai praticando aqueles costumes de acordo com a sociedade. E fazer o que... Então muitas pessoas falam assim: eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Então, e também as pessoas falam o que querem, né? Então tem uma frase que fala assim: quando você fala o que quer, você ouve o que não quer. Então muitas vezes a gente também tem uma vida, né, que a gente não quer, mas o que fizemos para ter aquela vida que queremos, né? Muitas vezes a gente só reclama e não vai buscar o caminho, né, para que aquilo aconteça.
Então, muitas vezes somos influenciados, né? Agimos na influência, né? Ideias de outras pessoas a gente acha legal e começa a pensar sobre aquilo, falar, não, é legal. Então você adquire aquilo para sua vida. Mas não é você mesmo, é uma ideia que você copiou de alguém. Então, muitas vezes tiram, né? Você não se sente feliz porque você está vivendo uma vida completamente diferente do que você quer, porque você olhou o exterior, né? O que está acontecendo à sua volta, as pessoas, a comunidade, tudo, né, que nos rodeia. E você não olhou para você mesmo, para dentro de você, né? Então, quando a gente olha para dentro da gente, a gente começa a buscar respostas, né? Então, muita gente fala assim, ah, a pessoa é louca, está conversando com ela mesma. Não é loucura, gente. A melhor coisa que nós devemos fazer é conversar conosco mesmo. Então, quando a gente busca dentro de nós as respostas, elas vêm. E elas são exatamente aquilo que o seu eu superior quer te dizer, né? Que é o certo, é o melhor para você. Mas não, a gente não ouve a gente ouve o exterior, né? Porque o nosso ego fala mais alto. Então a gente não quer, às vezes por medo também, né? O medo nos paralisa também. Existe o medo que nos protege, mas existe o medo também que nos paralisa. Então devemos ter muito cuidado com as nossas ações, né? E assim, procurar ver na nossa vida, né, se estamos agindo de acordo. Então é bem complicado a gente parar tudo, parar de ouvir as outras pessoas, parar de ouvir tudo que acontece e agirmos por nós mesmos e ter a coragem de ser você mesmo. Então, quando você começa a olhar para você mesmo, para buscar as respostas certas para a sua vida, né, do que você deve fazer, de como agir, então é um momento que você pode fazer meditação. Você pode começar a fazer a meditação, porque ela vai te acalmar, você vai, né, olhar para dentro de você. Quando você respira fundo, você relaxa o corpo. Então você está com o olho fechado, você está olhando para dentro de você. Então nesse momento, né, de relaxamento é que vem as intuições, né, muitas vezes do que você deve fazer. Mas só que esse momento é um momento seu assim, que você está lá para ficar no agora, né? Você vai querer que a sua mente nesse instante pare de pensar isso, aquilo, porque a mente não para, está o tempo todo pensando. Então, durante a meditação, durante várias vezes que você faz, você vai botando um equilíbrio nisso tudo. Então, você consegue, um pouquinho que você conseguir, uns 2 minutos, 3 minutos, com a sua mente no agora, né? Pensando, começa a pensar na sua respiração, acalmando. Então você consegue. Então nesse momento você se abre para o espiritual. Então você fica mais, né, apto a receber as intuições do seu eu superior no seu dia a dia. E você praticando sempre a meditação, isso vai te ajudar muito a conectar com o teu eu superior. Então, de repente, você está lá com algum problema, né? Vem um pensamento, uma ideia. Então, aquele primeiro pensamento que veio, que você gostou. Por que você gostou? Porque é você mesmo que está falando com você, está te dando a ideia. Então, aquela primeira intuição que vem, você, né? Você tem que acontece às vezes, né? De vir aquela intuição, mas depois o seu ego começa a falar no seu ouvido, ah, você não vai conseguir, ah, é difícil, ah, não sei o quê. Então o ego começa a colocar mil empecilhos. E aí você acaba ouvindo o ego, porque você olha para o seu exterior e você vê que é tudo igual o seu ego está falando, é o que ele está acostumado. Mas não, você então não ouviu o seu eu superior falando com você, a sua centelha divina, que é Deus em você. Então você deixa de ouvir ela e continua fazendo aquilo que o exterior, né, que você está acostumado. Então é bem complicado você parar e ouvir você mesmo, fazer a seu modo, porque somos seres individuais, cada um tem gostos e preferências diferentes.
né? Então, às vezes a gente tem o gosto de alguma coisa se iguala às outras pessoas, mas nós somos seres diferentes, não podemos agir igual à multidão, né? Então, temos que ser nós mesmos, então, ouvir a nossa intuição, porque é só através da nossa intuição que Deus fala conosco. É um canal onde ele, né, o nosso eu superior, vem falar exatamente aquilo que vai te deixar feliz. Porque se aquela ideia te deixou feliz, né, seria tão bom se fosse assim, então a gente pensa. Mas aí vem o ego falando, né, a outra mente falando mil coisas, onde você não ouve a sua intuição. Então, acredite em você, né? Dê valor à sua intuição, ok? Que você vai ser bem mais feliz. Então, os hermetistas conhecem a arte e métodos, né? Para elevarmos além dessas causas e efeitos. Então essas leis sempre vai existir, mas que em vez de ficarmos aí na causa e efeito, né, não sai mais disso, nós podemos ser causadores, né, e sairmos daquele efeito negativo. Então a gente vai mudar a nossa vida, vai só causar, né, coisas boas. Então, quando você causa coisas boas, você vai ter coisas boas na sua vida. Então, não fica aquela lei de ação e reação mais na sua vida. A ação e reação continua, mas vão ser todas boas. Então, o hermetismo, né, através da lei de polaridades, ensina você a escolher qual polo, né, que você deve ficar na sua vida. E quando você começa a querer, né, por vontade própria, ficar neste polo, que é o polo, né, do lado do positivo, então as coisas começam a acontecer na sua vida, a mudar. Então, é certo que tem muitas coisas na nossa vida que sempre vão acontecer, mas você vai estar preparado, entende? Você vai passar por aquilo com tranquilidade. Onde você domina as leis no universo. Então você já sabe que tudo que você vai fazer o possível para fazer, né, só coisas boas, você vai ser causador, ok? Então essa lei vem ensinar isso, para que você saia do causa e efeito e seja apenas causador na sua vida e na vida de outras pessoas, ok? E o que mais? Que quando você se eleva, né, então você se junta a um plano mais superior. Então, ao invés de você estar vivendo nessa causa e efeito, você se junta ao plano superior, onde você vai ajudar pessoas que estão passando seus efeitos, né, em dimensões diferentes, onde você vai poder ajudar. Então, o intuito desta lei é para que você mude, você seja só causador, ok? Então eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham entendido. Se alguma coisa não ficou esclarecida, vocês podem comentar, perguntar nos comentários, ok? Que eu estarei à disposição. Espero vocês no próximo vídeo com a última lei do universo. Então, fiquem com Deus, um beijo nos seus corações e namastê!